posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? É uma grande alegria estar aqui nessa noite, trazer uma mensagem da parte do Senhor, amém? Aqui nós vamos estar lendo uma mensagem poderosa, maravilhosa, né? Uma palavra de bênçãos para as nossas vidas, que está no livro de 1 Reis 10:1, aonde fala sobre a rainha de Sabá, que ela veio visitar Salomão, pela fama que ela ouviu falar de Salomão. E quando ela chegou e ela conheceu Salomão e ela provou Salomão, que ela fez grandes perguntas para Salomão, algumas perguntas, e tudo Salomão tinha resposta. Ela ficou admirada, porque tudo que ela ouviu de Salomão não foi tudo que ela viu grandes coisas, amém? Então ela ficou de boca aberta, com tanta sabedoria que Deus deu para Salomão, amém? Vamos estar lendo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, diz assim, no livro de 1 Reis 10:1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis, perguntas difíceis, e chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Ela era uma mulher extremamente sábia, mas teve que se render diante do que ela ouvia, porque Salomão tinha um conhecimento superior ao conhecimento que ela tinha, amém? No 3 diz assim, Salomão lhe deu resposta a todas suas perguntas, nada ficou oculto ao rei. E vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Versículo 6. E disse ao rei, era verdade, palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim e meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria, e bens e fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Então ela ficou de boca aberta, porque tudo que ela ouviu falar a respeito de Salomão era maior e melhor do que ela estava vendo. Amém? Ela ouviu falar algo e era muito maior do que ela tinha ouvido falar. A fama de Salomão era maior. A sabedoria de Salomão era maior. Tudo que perguntavam para Salomão, para ele não tinha questão difícil, tudo ele conseguia resolver. Amém? Deus deu sabedoria para ele em tudo. E aqui diz a palavra do Senhor no 9, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízos e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também aos naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almuge e pedras preciosas. Desta madeira de almuge fez o rei balaústres para a casa do Senhor, para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almuge, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá
tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então ela voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. A riqueza de Salomão e o peso do ouro que se trazia Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especeiros, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro, destinou cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro, destinou para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e revestiu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até ao assento, e 2 leões em pé junto ao encosto. Também 12 leões estavam ali sobre os seus 6 degraus, de ambos os lados. Nunca se tinha feito uma obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum, porque o rei tinha no mar a naus de Tarsis, como os naus de Irão. Uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis, e traziam ouro e prata, marfim e macacos e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda palavra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, e armaduras, especiarias, cavalos, mulas. Isso fazia de ano em ano. Também juntou Salomão carros e cavaleiros, da sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. Quer dizer, ele tinha tudo em abundância, diz a palavra do Senhor. Ele tinha muita sabedoria, Salomão, porque ele recebeu de Deus capacidade para solucionar todas as questões. Ele aplicou a sabedoria em todos os casos que levavam até ele. Entretanto, ele não colocou em prática na sua própria vida, por isso que ele se perdeu. Amém? Então, Salomão, ele teve riquezas, teve honra, né? Mas ele não se cuidou. Ele não se cuidou. Amém? Então, nós podemos ter uma vida boa financeiramente, sim, mas primeira coisa, nós temos que se cuidar. Amém? Nós temos que se cuidar, porque Salomão, ele desobedeceu as instruções sagradas que condenavam o casamento misto. Quer dizer, ele se casou com outras mulheres, se casou com a filha de Faraó, né, uma rainha, que era um casamento político, e ele acabou se unindo a mulheres estrangeiras e idólatras, e ele passou a adorar os falsos deuses delas. Assim se afastou do Todo-Poderoso. Da mesma forma aconteceu com muitos cristãos que, devido à ansiedade em relação à vida amorosa, pessoas largaram de servir a Deus. Amém? Como no passado, Deus falou, não pegue mulher de terra estranha, porque o povo de Deus tinha que casar com o povo de Deus.
todas as vezes que o povo de Deus, alguém que se casava com alguém que não era do povo de Deus, dava problema. Sansão, ele perdeu a vida por causa que ele se apaixonou por Dalila. Amém? Então Deus, ele quer o quê? Que a gente venha ser pessoas que olha realmente. Amém? Que esteja realmente na presença do Senhor. Se você for casar, case com um homem cristão. Se você for casar e você for um varão, case-se com uma mulher cristã. Porque vão ensinar o filho no caminho que deve andar e assim vão ser uma família abençoada por Deus. Mas quando uma pessoa já está na igreja, um jovem, uma jovem, casa com uma pessoa que não é da mesma fé, vai ter sofrimento. Amém? Vai ter sofrimento porque um vai para um canto e o outro vai para o outro. Um vai adorar ao Senhor e o outro não vai. Então vai ficar uma diferença. Vai dar briga, vai dar confusão, amém? Mas quando uma mulher, ela conhece um homem cristão e ela se casa e os filhos nascem ali na igreja, é uma família já nos padrões de Deus. Agora, quando uma pessoa fala, eu vou me casar com um homem do mundo, vai sofrer, amém? E tanto o homem também. Às vezes o homem está dentro da igreja, mas pega uma pessoa do mundo, uma pessoa que não quer saber das coisas de Deus, vai ter sofrimento. Amém? Por quê? Porque quando uma pessoa não pensa como a outra, um casal não pensa como o outro, não tem como andar junto. Amém? Diz a palavra do Senhor que nós não devemos servir a dois senhores. Amém? Um você vai agradar e o outro você vai entristecer. Então, se você casa com uma pessoa que não está na mesma fé que você, vai ter sofrimento. Amém? Conheço muitas pessoas que se casaram com maridos que não eram cristãos e o marido proibiu de ir na igreja. Amém? Falava para a pessoa, você não vai para a igreja, porque eu não quero que você vá. Então, quer dizer, ali teve o quê? Desavença, confusão, né? Por quê? Porque o marido não queria que a esposa fosse para a igreja. Ele tinha ciúme que a esposa fosse para a igreja, mas ele também não ia. Então, quer dizer, se a pessoa tivesse escolhido uma pessoa que tivesse na mesma fé, os dois ali unidos na presença do Senhor, era melhor. Amém? Mas às vezes a pessoa fala, eu vou me casar, pastora, porque ele vai se converter. Às vezes não se converte. E às vezes a esposa, o homem é crente, fala, eu vou me casar com essa pessoa e ela vai se converter. E às vezes a pessoa não se converte. Então, nós temos que ser pessoas que seja sábia, tenha a sabedoria de Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor que pode um cego guiar o outro? Não. Ambos vão cair no precipício. Se você tiver com a mesma fé do seu marido, vai ser melhor. Se você tiver com a mesma fé da sua esposa, os dois na mesma fé, os dois ali na igreja, vai ser muito melhor. Amém? Não vai ter briga, não vai ter contenda, vai ter união, né? Os dois vão trabalhar juntos para o Senhor, então é muito bom, amém? Os dois vão pensar junto, vão jejuar junto, vão orar junto, então é muito bom. Mas quando um pensa diferente do outro, já dá desavença, e aqui aconteceu. Salomão, ele teve muitas mulheres, muitas rainhas, muitas princesas, né? Diz a palavra do Senhor, mas ele fez o quê? Ele amou muitas mulheres. Salomão então pecou, desobedeceu às instruções sagradas da palavra, que condenava o casamento misto, que era com pessoas de outras religiões. Isto se ele uniu-se a mulheres estrangeiras idólatras e passou a adorar falsos deuses delas. Assim se afastou do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E muitas pessoas às vezes se afastam de Deus por causa da vida amorosa. Amém? Não, você tem que pedir para o Senhor. Senhor, me prepara meu esposo. Me prepara a minha esposa. Amém? Porque aquilo que Deus trouxer para você vai ser bom. Vai te edificar, vai te ajudar, vai te conduzir por um bom caminho. Salomão, ele estava no caminho. Salomão tinha inteligência. Salomão, ele tinha sabedoria de Deus, mas ele aplicou em tudo. Ele aplicava nos conselhos
Quando ele ia julgar uma causa de alguém, ele aplicava sabedoria. Amém? Deus dava sabedoria para ele incrível. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Salomão, ele conseguia resolver as coisas e de um jeito correto. Amém? Igual aquela passagem que fala de 2 mulheres. Chegou 2 mulheres diante do rei, uma falava, esse filho é meu. A outra falava, não é meu. Aí Salomão falou, ei, traz aqui uma espada, nós vamos resolver isso. Porque uma tinha deitado em cima do filho, as 2 moravam na mesma casa, e matou o filho. Foi e pegou o outro, que estava vivo, e pegou para ela e disse que era dela. E como que ia resolver essa questão? Porque era tipo, ela dizia uma coisa, a outra dizia outra. Não tinha testemunha. Quem que estava certa. Amém? Então ali Salomão teve estratégia. O que ele fez? Falou, vamos resolver o problema. A gente vai dividir essa criança no meio. Traz uma espada para mim. Ele fez o quê? A mulher, a mãe, falou, não, dá meu filho para ela. Por quê? O amor de mãe foi aguçado. A mãe falou, prefiro meu filho ficar com ela vivo do que comigo a metade, morto. Então aquele amor de mãe, Salomão conseguiu perceber quem que era a mãe ali na hora. Falou, pode dar meu filho para ela. Por quê? Porque ela não queria ver o filho morto. E a outra falava, isso mesmo, vamos dividir no meio. Quer dizer, não era a mãe, porque não tinha dor, não tinha sentimento. Amém? Então, nosso Deus, ele dá sabedoria. Amém? Diz a palavra do Senhor, pede e recebe. Aquele que pede sabedoria, recebe. Então, nós temos que pedir sabedoria do Senhor para tudo nós resolvermos. Amém? Então, Salomão, ele tinha uma sabedoria incrível. Mas o problema de Salomão foi o quê? Que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, que a sua rica, infinita misericórdia não venha faltar, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Cobre, meu Pai, cada família com o teu sangue, dá o teu livramento, meu Pai. Só o Senhor pode livrar. Só o Senhor, meu Pai, pode curar. Só o Senhor pode mudar, Senhor. Visita, meu Pai, cada pessoa que está orando juntamente comigo nessa noite. Visita minha irmã, meu irmão. Visita a família. Visita os filhos, os netos, meu Pai. Visita as fotografias, meu Pai. Cada pessoa que está sendo representada por uma fotografia. Visita agora, meu Pai, esse copo com água. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele, meu Pai, que beber, Senhor, dessa água, seja curado de qualquer enfermidade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa também a peça de roupa, Pai. Que quando, meu Pai, essa pessoa vestir essa roupa nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que quando essa pessoa vestir essa roupa, ela seja curada, meu Pai, de qualquer enfermidade. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o meu irmão e minha irmã em todas as áreas da vida deles, Senhor, da vida dela. Dá sabedoria, meu Pai. Assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão. O Senhor disse, pede que eu darei. O Senhor fala que nós temos que pedir sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria para o meu irmão, minha irmã, Senhor. Resolver todas essas questões, Pai, que precisam ser resolvidas, ó Deus. Dá sabedoria para o meu irmão, Senhor. Dá sabedoria para minha irmã, Senhor. E que ela possa e que ele possa te agradecer em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Tchau e até amanhã em nome de Jesus.